Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane Soares, contadora, empresária contábil e conselheira do CRC-RS. E hoje estou aqui para dar dicas a respeito da declaração do Imposto de Renda 2023 sobre como declarar imóveis e veículos financiados. Mas antes, nós vamos abordar aqui a relação das pessoas que estão obrigadas a fazer a declaração neste ano. É bem importante a gente prestar atenção nesses tópicos. Então, vamos lá. O contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 centavos ou rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000. Contribuinte que, em 31 de dezembro de 22, teve a posse ou propriedade de bens e direitos no valor acima de R$ 300.000. Aquele contribuinte que realizou operações de alienação em bolsa de valores, mercadorias, futuros ou assemelhados, cuja soma for superior a R$ 40.000. Aquele que teve apuração com ganhos líquidos sujeitos à tributação de imposto de renda acima de R$ 20.000 por mês, e aqueles contribuintes que exerceram atividade rural e que obtiveram receita bruta acima de R$ 142.798,20, ou ainda esses mesmos contribuintes que pretendem realizar compensação de prejuízos de anos anteriores. E ainda aquele contribuinte que passou a condição de residente no Brasil em 31 de dezembro de 22. E, por último, aquele contribuinte que optou pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capital na alienação de venda de imóvel no prazo de 180 dias. Tá? Lembrando que, se essas pessoas que se enquadram nessas hipóteses que eu mencionei e que não declararem o imposto de renda, estão sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo até esse valor ficar acima, ou seja, 20% do valor do imposto devido poderá ficar o valor dessa multa. Agora vamos lá analisar como devemos declarar imóveis e veículos financiados. Esse é um tema que gera muita dúvida entre os contribuintes. Muitos não sabem como realizar esse tipo de declaração, mas é muito simples. Basta você reunir toda a documentação que serviu de base para a compra desse imóvel ou desse veículo. Então, primeiro vamos falar a respeito dos imóveis. Os imóveis eles devem ser lançados na ficha Bens e Direitos no grupo 1. Você deverá selecionar o código correspondente ao tipo de imóvel que adquiriu. Por exemplo, se você adquiriu um apartamento, o código é o 11. Se você adquiriu uma casa, o 12. Uma sala comercial, por exemplo, o código a se utilizar é o 15, e assim por diante. Já os veículos estão num outro grupo, o grupo de bens móveis. E aí tu vai utilizar o item número 2. E assim como no exemplo anterior, você deve selecionar o tipo de bem que foi comprado, o tipo de veículo, se é uma embarcação, se é uma aeronave e assim sucessivamente. O sistema ele é bem intuitivo e te apresenta a relação desses bens móveis e imóveis também. Então, no momento que você for realizar a declaração, você vai ter acesso a uma listagem e vai poder selecionar a que corresponde ao seu bem. Mas é importante ter em mãos também o contrato de compra e venda desses bens, os informes de rendimentos bancários com a informação do financiamento, da quantidade de parcelas pagas no ano de 22, a data de aquisição e, quando se tratar de imóvel, o número do registro desse imóvel no cartório. No campo de discriminação, você deverá registrar todas as informações dessa compra: o valor de entrada, o banco em que foi financiado, o CNPJ deste banco, o tempo de financiamento e o valor de cada parcela, incluindo os juros. Então, se você adquiriu o imóvel no ano de 2022,
o campo situação em 31 de dezembro de 2021, ele tem que ficar zerado. Então, você vai apurar todos os pagamentos que você realizou no ano de 22, somados a ele a entrada, o custo com comissões, corretagens, as parcelas que foram pagas durante o ano. Com essa soma, você vai colocar no registro do campo situação em 31 de 12 de 2022. Agora, uma dúvida frequente nesse tipo de caso, de imóvel ou bem financiado. Eu devo informar na ficha dívida e ônus reais o saldo devedor desse financiamento? A resposta é não. Quando se trata de bens que são a garantia do pagamento, tais como os bens adquiridos do sistema financeiro de habitação e financiamento de veículo, como estamos falando aqui nesse caso, a própria Receita Federal nos orienta que apenas deve ser informado quando se trata de bens que não servem de garantia, como, por exemplo, quando a gente adquire um empréstimo, um consignado, um outro tipo de dívida em que não se está adquirindo um patrimônio, como é o caso aqui. Então, não se fala em preenchimento em dívida no campo de dívida e ônus reais. No caso de veículos financiados, a regra segue a mesma dos imóveis. Você deve informar apenas os valores efetivamente pagos no ano que adquiriu esse bem, ou seja, a entrada, os juros, as tarifas que incidiram sobre a negociação e as prestações que foram pagas durante o ano. É importante que você tenha em mãos os dados do agente financeiro, a data de compra desse bem, como os dados do veículo e o número do RENAVAN. Muito obrigada.